É aí que aponta o podcast Tem que Brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos momentos raros do nosso canal, momento em que a gente dá opinião sobre alguma coisa. Está se tornando até que um tanto quanto comum nos últimos anos. Falta de pauta? Talvez. Falta de assunto? Talvez. Mas como podcast... Ansiedade pelo carnaval? Talvez. Mas como o nosso podcast ele tem um compromisso de ser um pouco sério, então a gente vai então aqui passar a nossa interpretação com emojis nossa, bem início dos anos, bem início da década de 10, dos anos do século 21, né? Mas é isso, gente. É um pouco sério mesmo, porque eu me divirto com podcast, eu ri a beça do povo lá falando a beça, porque o povo já vem com aquela concepção que se a depressão vai fazer piada o tempo inteiro, né? E as pessoas começam a fazer piada no meio do podcast, algumas coisas não têm sentido. Eu já anotei algumas, mas eu não vou falar, porque... Ok. Deixa pra lá. Bem, não deixe de seguir o Serviço de Depressão. Convidados, façam piadas que a gente ri e a gente se diverte. Pode ser sem contexto também, que a gente não tá nem aí, que a gente ri do mesmo jeito. Desculpa te cortar. Sem ofender ninguém, por favor. Eu estou com essa mania de falar sempre sem ofender ninguém, porque eu sei que em algum momento alguém vai ofender alguém. Então, por favor, não ofenda ninguém. Não deixe de seguir o alguém vai controlar, né? Também, né? Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Lembrando que nós já temos uma série de enredos, né, com o Milton Cunha, com carnavalescos e outras personalidades das escolas, né? Então, existe um bloco dos enredos afro, ou com a temática africana, afro-religiosa, ou de personalidades negras no Brasil, e também tem os complementares, que são os enredos de discussões culturais. Então, se você quer a opinião de como os carnavalescos projetaram o enredo, como eles projetam, pelo menos para a Avenida, você ouça lá as lives. Porque aqui a gente vai dar a nossa opinião de pessoas que não vai desfilar nesses desfiles, mas que vai dar a nossa opinião. E como vai ser a nossa opinião? Por meio de emojis, né? Mas antes, não deixe de comprar sua camisa na Grife do Samba, como você está vendo aqui do nosso lado. Na Grife do Samba, você entra lá, escolhe o mascote da sua camisa, da sua escola, né? Não da sua camisa. Da sua escola. E sempre está tentando, mês de dezembro, o Grife do Samba, produção em acúmulo. Então, já compre hoje a sua camisa. Para dar para sua mãe, para sua avó. Em breve, a gente terá a produção de bonés ou chapéus, não sei, né? Não é esse aqui não. Esse aqui eu tô porque eu não cortei o cabelo. Exatamente. Mas em breve nós estaremos vendendo os bonés aí, nossa muamba, nas ruas, nas escolas, nas quadras. Para ajudar a página a ser autossustentável, no caso dos bonés. No caso das camisas, é uma forma que a gente tem de ajudar o pessoal do samba que trabalha nos barracões que ainda não voltaram 100% ao trabalho. Uhum. No caso dos bonés, seria para ajudar o sambista da depressão a levar a transmissão para a rua. Que é para comprar equipamento, microfone, essas questões todas aí. Se bem que o Emerson ali tem mais aparelhagem do que a Globo. Vocês não conhecem ali o quartinho do Emerson ali, deve ter uns 8 microfones. Parece aquele quarto de espião, cada lugar que você abre assim sai um microfone. Pior que tem um aqui, ó, que eu usei hoje para dar aula. Daqui a pouco ele puxa uns 10 aí. Daqui a pouco eu sou o rei dos microfones. Bem, hoje a nossa avaliação, a gente vai provavelmente ler os títulos, falar quem é um carnavalesco, mas o nosso julgamento hoje será por emojis. Então, na tabelinha, que daqui a pouco vocês vão ver. Grande Rio. Exatamente. Comissão de frente da Grande Rio de 2019, 2018, quando foi? 2019, né? Foi 2019. 2018 foi Chacrinha. Exatamente. E aí vão ter 5 reações de emoji, né? O Vai Pegar Fogo, que é aquele enredo que a gente talvez ache que vai fazer essa Sapucaí pegar fogo, por exemplo, igual a Mangueira 2019. O Vai Emocionar, aquele enredo que vai emocionar no sentido não que vai ser tristeza, né? Pelo menos a gente espera que não seja uma tristeza, mas é a emoção que dê
aquele sentimento de nostalgia, né? O lirismo. Esse ano não tem o emoji do lirismo, ano que vem vai ter o emoji do lirismo, por questões Sentindo óbvias, né? lirismo ano que vem. Exatamente. Não tem porque a Viradouro a gente ia colocar o emoji do lirismo para ela. Mas como ano que vem já estou adiantando que vai ter o emoji do lirismo. E talvez o do câmbio Magité, né? Talvez esse também vai ter esse emoji para as próximas avaliações. Eu tenho Acho que você dúvidas. podia adicionar esses dois emojis só excepcionalmente um em cada uma. Câmbio mais eterna Grande Rio e sentir lirismo no. Então, no momento exato, a gente vai colocar esses emojis. O Tenho Dúvidas é aquele enredo que a gente ainda tem um pouco de desconfiança de saber como ele vai ser desenvolvido na Avenida, né? Porque, querendo ou não, a pandemia fez, né? A pandemia está fazendo ainda, que a gente não saiba como está a produção das escolas, né? As famosas fotos de carros na madeira ou no ferro, e ainda não surgiram essas fotos. Então, a gente não sabe como as escolas estão produzindo enredo, fantasia e tudo mais, então eu tenho dúvidas. Um caso de amor é aquele enredo que a gente vai meio que jogar emojis de coração nas pessoas, né? Aquele enredo que é um amor, né? A gente olha, a gente fica apaixonado por ele, mas não necessariamente a gente se emociona tanto, né? Então, já que deixo bem claro que essa é a distinção. E o Tá Legal... É um enredo fofinho, né? Um enredo fofinho. Exatamente. Que você vai ficar, ai, que fofinho, mas não necessariamente por dentro você vai estar a 300 por hora, 150 BPM. Você vai estar ali gostando. Exatamente. E o enredo Tá Legal é aquele enredo que tá legal, tá ok, tá rolando, né? Então, ou seja, a nossa opinião não é nada séria, né? Para deixar bem claro para vocês. Tem que pontuar também, tem que pontuar duas questões aqui. É que eu tô aqui e o Emerson, porque aqui a gente tem um contraponto. Uhum. O Emerson, ele tá como pesquisador, uma pessoa que lê tudo sobre o enredo. Ele vai pegando todas as questões ali do enredo para ele colocar a avaliação dele. E eu, como eu faço, para quem não sabe, eu faço 80 coisas ao mesmo tempo, não consegui ler todos os enredos ainda, mas eu consegui ouvir todos os enredos, eu consegui saber a concepção do enredo, eu consegui ouvir o samba, eu vejo as coisas do Milton Cunha enquanto estou estudando, as análises que ele faz, as análises que os carnavais que ele faz, mas parar para ler, eu não consegui. E muita gente tem essa realidade, então eu sou aquela pessoa que vê tudo sobre o enredo na mídia, mas não lê o enredo de fato. Só para pontuar que aqui a gente está com essas duas... Quase 100% de quem acompanha o carnaval. Então é isso que importa. Isso, né? é porque a bolha tem a concepção de que todo mundo lê o enredo. Todo mundo, de tudo, que na hora que vai pra avenida, todo mundo já tá 100% do enredo. Eu ainda não consegui ler. Eu confesso que em dezembro eu vou ler porque eu gosto de ler, porque eu gosto. Mas tem gente que não gosta. E a gente não vai culpar as pessoas por isso. Tem gente que não sabe o que é Abre Alas. O livro Abre Alas. Então... Tem gente que não sabe diferenciar a harmonia de evolução. Exatamente. É isso, né? Mas enfim, né? Enredo de samba enredo é o pior. Enredo de samba enredo é o pior. Eu ouvi o enredo dessa escola. Ah, que bom. Que bom que você já saiu a versão do Cid Moreira narrando o enredo. Me passa que eu preciso. Bem, aqui a gente não vai falar de samba, a gente só vai falar do enredo. Samba, mais pra frente, talvez a gente tenha esse momento com pessoas que são do samba, certo? Então... Isso, que não sou eu, porque eu gosto do samba enredo, mas eu não entendo de melodia. Se você me der uma coisa, o máximo que eu sei fazer é tocar violino em algumas coisas, que não tem nada a ver com samba. O máximo de violino que tem é São Clemente 2012, pelo que eu lembro. Eu não sei se depois teve, eu acho que teve a Beija-Flor. Inclusive tem esse ano. Esse ano também tem. Na São Clemente, inclusive. Mas enfim. De novo. Mas enfim, vamos para a primeira escola. Né? Adora o violino, né? Ela deu gosta, certo. Né? Deu certo. Vai, ué. Né? Fica a identidade da bateria sem apito. Isso. Carnaval brasileira. Então vamos para o primeiro enredo. Exatamente. Então vamos para o primeiro enredo da Imperatriz Leopoldinense, que reestreia no Carnaval Carioca, e também a reestreia da Rosa Magalhães no enredo Meninos Eu Vi, Onde Canta o Sabiá, Onde Cantam Dalva e Lamatinha. É sempre bom pontuar que o onde canta está não indica mais de uma pessoa, então é só o Sabiá. Mas onde cantam Dalva, né? Então
É um canto um pouco mais aberto, né? E Lamartine, né? Então, diga aí o que você acha, né? Qual emoji você daria? Primeiro, eu adorei essa noção de sintaxe que você deu aí. No início. É para pontuar bem, gente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Bem, eu tô um caso de amor que eu acho fofinho a Imperatriz contar a sua história através do. A Rosa Magalhães contar a história do Arlindo através do olhar dela e homenagear, além dela, homenagear os três, tipo assim, a tríade de carnavalesco que todo mundo diz, que é a Santíssima Trindade, né? Que é o Joãozinho 30, o Fernando Pamplona e o Arlindo. Os três vão passar ali no desfile. E além disso, a Rosa ainda vai homenagear a ela mesma. Uma auto. E eu acho isso muito fofo, porque eu não imagino ninguém homenageando a Rosa Magalhães senão ela mesma. Sim. A Rosa tem um poder tão grande que você não consegue imaginar uma homenagem à Rosa Magalhães do que ela mesma. Inclusive, teve um ano que eu fiz o enredo sobre Rosa Magalhães. Mas de brincadeira, assim, eu adoro o título. O título é Debaixo dessa roseira eu construí meu carnaval. Maravilhoso. Sentiu lirismo. Sentiu lirismo. Sentiu lirismo, né? Mas aí eu tô num caso de amor com esse enredo e eu acho que vai emocionar principalmente o pessoal da Imperatriz quando vê essa própria história passando, levando em consideração que além da Imperatriz a gente vai ter uma homenagem ao seu Luiz Pacheco Drummond, que é o Luizinho. Que trouxe, faleceu ele que trouxe o Arlindo, inclusive. Foi ele o que fez o primeiro contrato dele na Imperatriz. Então Sim. E ele levando em consideração que a gente vai ter essa série de homenagens, que são, a gente vai ter basicamente 5 pessoas homenageadas além da Imperatriz e 2 escolas de samba a mais. Salgueiro é uma cidade, ou seja, olha quanta homenagem vai passar na Imperatriz. A Imperatriz vai abrir com uma chuva de homenagem. Então, se você não se emocionar ali naquela questão de Rosa Magalhães cantando sobre a escola que ela passou a maior parte da vida dela, cantando não, né? Pelo amor de Deus. Desenvolvendo, porque na Rosa que vai cantar, né? Aí entra lá naquela síntese lá do início. Desenvolvendo um enredo sobre a escola que ela passou na maior parte da vida e desenvolvendo sobre os professores dela. Sim. Não, o interessante desse enredo é que ele é escrito não como uma biografia, né? É muito semelhante ao que ela fez na São Clemente com o Fernando Pamplona, né? Que ela criou um caso, né? Por isso que eu comecei pontuando, né? Porque lá da São Clemente era o caso do menino, da tucandeira e tudo mais, né? Então, ou seja, ela criou uma história para contar o Fernando. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que os enredos são semelhantes, eles são extremamente distintos no modo como ela constrói. Porque a visão que ela fez do Fernando e na São Clemente foi uma visão muito mais de um homem que não só mudou o carnaval, mas ele também viu o carnaval mudando. Então, sempre naquele desfile ela faz alterações do que a gente tem como lógico. Por exemplo, o teatro municipal em estética africana, né? E aqui eu percebo que ela não, de novo, não quis fazer uma biografia, então o que ela faz? Ela faz uma espécie de relicário do Arlindo Rodrigues. Então isso faz com que o enredo meio que seja uma continuação do que ela fez com o Fernando Pamplona, porque o início é muito semelhante. E depois ela vai construindo de uma maneira que no final você entende porque é Meninos Eu Vi. Porque ela viu, né? Ela então, falando que ela viu. Exatamente. Então é um enredo, como não, você não é Meninos Eu Vi, não, tá? Sim. É Meninos Eu Vivi. Tem que pontuar isso. Sim. Tem que pontuar isso, que muita gente confunde, realmente. Ela não viu, ela viveu isso. Sim, exatamente. É isso que tem que ser pontuado. Meninos Eu Vivi, porque Meninos Eu Vi é um poema do... Eu esqueci o nome do autor. Eu não lembro também. É um poema. Eu não gosto de poema. Acho que é do Andrade. Eu acho que é do Andrade, se eu não me engano. Oswaldo Andrade. Eu não gosto de poema. Porque ele fala, Meninos Eu Vi e começa aí. Não, mas é interessante que você vai lendo a sinopse, você pensa que é só uma homenagem aos momentos da carreira de Arlindo Rodrigues que marcou ele. Inclusive o encontro com o senhor Luizinho Drummond.
né? Então, ou seja, é interessante que ela vai amarrando a escola com o Arlindo. Aí no final você descobre Gonçalves Dias, só para me corrigir, o Gonçalves Dias que escreveu isso. que é onde canta o É Sabiá. justamente do canto do Sabiá. Exatamente. Basicamente isso. E o interessante é que no final você descobre que é a interpretação também de Rosa olhando para essa história de um amigo, né? Então, como você disse, né? De vários amigos. De vários amigos. E que também termina com o Joãozinho 30, né? Que teve uma influência do Arlindo e assim podia. Tanto é que no samba, né? Que as fantasias que João rasgou, né? Então é muito interessante. Acho que é um enredo bem semiótico, eu diria. Acho que por mais que a gente tenha uma interpretação aqui, a gente ouça o samba, acho que ele precisa do Odsiri para ele se completar. Mas a gente está falando de uma carnavalesca que viveu a era do conjunto, né? Do enredo, do quesito conjunto. Então acho que a Rosa... Que quase voltou. Exatamente. Que a Rosa acho que tem isso até hoje na cabeça dela, né? E isso é muito bom, né? Porque ela pensa o desfile como um todo, né? Então eu acho que esse desfile vai emocionar. Acho que vai ser uma emoção muito grande. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é um caso de amor. Eu acho que pode ser conflitante, né? Porque a emoção vem da nostalgia, inclusive do torcedor da Imperatriz, mas é um caso de amor, né? É uma declaração de amor da Rosa para a Imperatriz, da Imperatriz para a Rosa, da Rosa para o Arlindo, da Imperatriz para o Arlindo, e assim por diante. É quase um teorema matemático, né? E basicamente, tipo assim, a Imperatriz está falando que quem nasceu para amar, isso analisando o samba, você falou que não ia analisar o samba, mas não tem como. Já saiu, se fosse anteriormente, a gente conseguiria fazer isso sem analisar o samba. Que ela fala, quem nasceu para te amar seguirá com você. Então, meio que também dá uma pontada de orgulho das pessoas que ficaram na Imperatriz, que apoiaram a Imperatriz apesar da queda. Sim. Que seguiram com a Imperatriz, estão com a Imperatriz até hoje e continuam amando a Imperatriz independente de qualquer coisa. Uhum. E é muito interessante isso, é muito, muito interessante esse retorno da Imperatriz sendo a primeira a desfilar, cantando a sua própria história e cantando a história de três grandes poderosos do carnaval contado por uma das maiores campeãs da Sapucaí. Exatamente. Então é isso, gente. Se tiver carnaval, não fique comendo bobs, não fique bebendo cerveja lá ao lado do sambódromo. Já entre no sambódromo. Não fique até tarde no Bola Preta. Exatamente. Não fique até tarde no Bola Preta. Pode ir pro Bola Preta, mas sai cedo pra Bola Preta, Banda de Ipanema, mas chega em casa cedo. Apesar que Bola Preta é sábado, né? No domingo. No domingo vocês vão pro bloco, faz o que vocês quiserem, mas cheguem cedo no sambódromo. Não cheguem lá por volta das 8 horas para conseguir pegar um bom lugar. Exatamente. Esquentem o seu bumbum no concreto. Façam isso. Ou a chuva também, né? As duas opções. Ultimamente tá a chuva, mas aí como o Crivella saiu, agora eu acho que o cacique lá deve ter voltado, né? O Cobra Coral deve ter voltado agora e vai acabar essa chuva assim, porque todos os anos tá sendo uma tempestade torrencial. Então é isso, né? Curiosamente, o outro enredo que a gente vai ter, curiosamente, é meio que não igual, mas é semelhante, que é o enredo da Mangueira, feito pelo carnavalesco Leandro Vieira, Angenor, José Laurindo, né? Catola, Jamilão e Delegado. E aí? Eu acho maravilhoso ter uma continuidade nessa questão de enredo, que você vai ter também um resgate de identidade seguido, né? Porque a primeira e a segunda escola vão estar resgatando uma identidade. Você está falando de três pessoas totalmente distintas na Mangueira, totalmente distintas tanto nos seus cargos quanto na sua forma de ser mesmo, na sua forma de ser. E eu acho que é meio contraditório o que eu vou colocar. Eu acho que porque eu estou ainda em dúvida, bem dúvida. Ou seja, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que dependendo de como o Leandro vier, que o Leandro sabe trabalhar, a gente sabe muito bem que o Leandro é competente para isso, eu acho que vai pegar fogo. Até porque, pelo que a gente está vendo, olha só a ambiguidade da situação aqui. Eu tenho minhas dúvidas, que eu não sei o que vai acontecer,
mas eu acho que vai pegar fogo bastante, que o pessoal vai querer se exaltar a própria história. A Mangueira, eu acho que vai querer exaltar a própria história, que são homenagens que a Mangueira cobrava sempre, e que não fizeram. Que teve um ano até que teve o histórico do frevo, né? Que era para ser o centenário, e foram lá e colocaram um frevo e deu aquela discussão toda na rede, ainda que a rede ainda tivesse fraca. Já tinha discussão na rede sobre isso. Em 2008 a rede ainda estava... Resumindo, foi um desastre. Acho que é basicamente isso. E aí pode ter vindo no momento oportuno de resgate de identidade, porque o próximo carnaval a gente vai ter um momento de resgate de identidade, no carnaval como um todo. Uhum. E aí é esperar para ver se vai pegar fogo realmente. Eu torço que sim, porque eu acho esse enredo também maravilhoso. O Leandro acertou a mão. Tudo bem que cada um tem uma possibilidade de ser um enredo, mas eu confio na competência do Leandro do que ele vai fazer. Eu acho que eu tenho 2 pontos nesse enredo. Acho que ele é uma aposta muito alta da escola, de falar de 3 pessoas que em tese são distintas, de certa maneira, mas elas se mesclam, De certa maneira não, totalmente distintas. O único ponto que eles têm em comum é Mangueira. Exatamente. Que é um ponto gigantesco. Uhum. E eu fico na questão de como isso vai se transformar, como vai se transformar áudio e dança em visual, né? Porque a gente está falando de mestre-sala, a gente está falando de compositor e cantor, que é o caso de Jamelão, e o Cartola, que foi, nossa grande maioria, compositor. Né? Então, ou seja, fica essa não é nem dúvida, é uma questão de curiosidade de saber como isso vai ser transformado em visual. Né? Querendo ou não, esse é um quesito ainda das escolas de samba. Mas eu também vejo que é uma forma da Mangueira se religar com ela mesma, como você disse, porque eu acho que nos últimos anos a Mangueira tem feito enredos muito interessantes, mas são enredos muito pesados, né, de ser colocados na avenida, né? O enredo do carnaval, da crítica a tudo que aconteceu, o enredo da Mangueira de 2019, querendo ou não, é um enredo pesado de se colocar na avenida, o enredo de Jesus também é um enredo bem pesado, e eu sinto que a Mangueira tenta retornar uma leveza que começou com o Leandro, né? O Leandro começou com um enredo bem leve sobre a Maria Bethânia na Mangueira. E eu acho... Seguiu com a ajuda do Santo e depois veio com umas críticas. Não retira, gente, para deixar claro, não que a gente não goste da crítica do Leandro. São 2 momentos distintos do Leandro, são 2 momentos distintos. Sim. E que a gente acha que o Leandro mesclando os 2 momentos, não que ele não vai jogar crítica aí no meio do enredo. Possivelmente sim, e a gente adora que ele faça isso. Só que o foco é a Mangueira aqui, né? A Mangueira como um cenário dessa crítica. Que já é muita coisa e que já é... A existência da Mangueira já é uma crítica. Exatamente. Então acho que é um enredo que eu acho que vai emocionar. Acho que o mangueirense, principalmente, vai emocionar outras pessoas, mas acho que o mangueirense vai emocionar, acho que já deve estar emocionado. E eu acho que é um caso de amor, né? Acho que... Pelos ensaios, a gente vê que eles já estão emocionados. Sim. A própria Evelyn, tem um movimento que a Evelyn fez, inclusive, que eu vou tentar fazer. Mas a própria Evelyn, dá pra ver que ela tá, tipo assim, vivendo aquilo, que ela tá amando estar naquele lugar. E a gente também, e a Evelyn agora virou um espetáculo à parte, né? Que a gente fica torcendo pra saber o que a Evelyn vai fazer, porque agora ela é uma performer, né? É uma rainha de bateria performer. Então, além de tudo, né, que a Evelyn samba muito, a gente sabe disso, a gente ainda fica esperando para ver a Evelyn atuando na avenida. Exatamente. E que é maravilhoso também. Então, acho que é assim, né, de novo, né, acho que deu para entender porque a gente acha que é semelhante ao da Imperatriz, né, porque tem ali uma semelhança de busca de identidade, busca de um restart da escola, na questão do que a gente está vivendo, mas acho que dos momentos, né, da Mangueira, de acho que dar uma amenizada e voltar para sua raiz, e da Imperatriz reestreando, né, e voltando para sua raiz, né, de fato uma raiz, né, que é a rosa, e assim por diante. Então acho que... que eu acho que o norte do carnaval esse ano vai ser esse. Exatamente.
E agora a gente vai para um enredo que não é exatamente igual aos dois, mas tenta resgatar essa ideia de identidade, que é do Salgueiro, do carnavalesco Alex de Souza. A autoria e curadoria dessa sinopse é da professora doutora Helena Teodoro, e a concepção, né, a ajuda na concepção da sinopse e tudo mais, do Eduardo Pinto e do Marcelo Pires, da diretoria cultural. As pessoas são maiores do que o título da enredo, chamado Resistência, né? E aí? As pessoas são maiores em todos os sentidos. A professora Helena é gigante, gigante. Uhum. Foi um dos maiores acertos do carnaval é ter uma sinopse escrita por ela. Exatamente. Que, inclusive, está aqui no nosso vídeo do Salgueiro. Depois você vai lá acompanhar a interpretação dela do enredo. E aí, Ângelo? Então, eu acho que pode emocionar, pode emocionar muito, e ao mesmo tempo que eu tenho minhas dúvidas, que eu quero saber por onde que vai seguir o enredo. Porque é emocionante, né? O Salgueiro resgatando essa história, inclusive que a professora Helena pontua bem nas falas, que eu já falei que eu não lia a sinopse, não vou ficar me repetindo isso, mas eu assisti, a professora, na verdade, foi eu que fiz a transmissão lá, então eu assisti todas eu tenho essa vantagem, né? Eu assisti todas as falas do enredo, de como vão propor o enredo. Então você percebe que os salgueirenses estão emocionados com o enredo. Mas a gente ainda tem que saber por qual caminho que vai seguir. Porque vai fazer um apanhado de tudo que o Salgueiro já produziu sobre negritude. E aí a gente tem que saber por onde que vai seguir. Sim. E uma das maiores dúvidas minhas, agora vai ter o Benjamin? O Benjamin vai aparecer também? Aparece na Twitch. Não sei se vai aparecer aqui, o Benjamin, né? vai vir na Twitch. Mas eu acho que o Benjamin tem que vir de novo no Salgueiro pra calar a boca do jurado que falou que quase não viu o Benjamin. Eu acho que foi maldoso o jurado. Por mais que tem uma linha, tem toda uma questão. A gente sabe que não é para debater isso aqui agora, né? Mas a gente viu bastante o Benjamin ali. É porque a gente da televisão, o pessoal que era da televisão, realmente não viu. Porque aquela comissão de frente ali já resumia basicamente tudo. Resumiu até demais. E aquela comissão de frente ali, eu soube que custou 1 milhão e 200, tá? Olha isso. Só a comissão de frente já... Informações complementares. E pra não aparecer na televisão, o pior de tudo é isso. Juliette conseguiria pagar essa comissão de frente. E ainda sobraria alguns... E a festa da Kai também, né? Exatamente. Bem, eu tenho muitas dúvidas desse enredo. Eu acho que ele me faz lembrar muito o Templo Negro e Tempo de Consciência Negra do Salgueiro de 89, na verdade, em que lá o Salgueiro resgatava, né? O Salgueiro tinha ficado, se não me engano, 15 ou 12 anos sem fazer enredo afro. E eu lembro que naquele enredo, o Salgueiro olhava para a sua história para contar que o Salgueiro não precisava de uma data comemorativa para homenagear o negro. Né? Eu acho que aqui... Foi meio uma pontada que no ano anterior era o centenário da abolição. O centenário da abolição, e o Salgueiro foi lá e agulhou, né? Porque possivelmente ele deve ter recebido crítica do pessoal do que seria a Galeria do Samba na época, que não existia a Galeria do Samba, né? Mas o pessoal deve ter metido a crítica, e aí eles foram lá e falaram: olha, a gente não precisa de uma data para falar sobre isso. A gente fala isso disso sempre. É bom você lembrar disso aí. Não criticando o pessoal da Galeria do Samba, que a gente adora, mas a gente sabe que os comentários lá são nesse sentido. Sim. Não, eu acho que esse enredo ele não é igual ao 89, com certeza, mas ele tem coisas que são semelhantes. Só que aqui não é exatamente pontuar só os salgueirenses, né? Pontuar a ideia da influência da cultura e arte, história, política, sociedade do negro. O que me incomoda um pouco é que às vezes eu sinto que falta um pouco de foco na definição do que vai acontecer. Porque assim, eu acho que o grande problema dos últimos 2 desfiles do Salgueiro, tanto do Xangô quanto do Benjamin, talvez foi organizar com um eixo mais visível para não dar
a oportunidade do jurado da caneta falar que não viu o Benjamin, ou falar que o Xangô ficou meio eclipsado por alguns momentos do Tsiri. Então, acho que falta um pouco isso, por isso que eu tenho dúvidas, porque eu acho que isso talvez seja pontuado em conversão de frente, talvez seja pontuado numa alegoria, talvez seja pontuado nesses aspectos. E outra coisa que eu acho que eu também sinto um pouco é que eu acho que e acho que isso é um grande problema, quando o samba enredo explica melhor o enredo que o enredo. E aí eu acho que alguma coisa, houve uma correção ali, né? Então acho que eu tenho dúvidas nesse aspecto. E eu não Mas eu tenho. não acho isso ruim. Não acho ruim, não. É que eu acho que às vezes, quando o samba enredo se sobressai mais que o enredo, no caso da sinopse, alguma coisa aconteceu estranha, isso já aconteceu em algumas Não, escolas. talvez não, porque, por exemplo, você pode ter uma sinopse muito acadêmica e o enredo, e o samba enredo ser bastante intuitivo para as pessoas entenderem. Não, é o que eu digo Isso no pode seguinte. o que a gente mais tem ultimamente é sinopse acadêmica. Que eu não sei o que está acontecendo, que as pessoas estão achando que todo mundo que tem que ler o enredo tem que ter 2 graus de mestrado, Daqui a pode pouco a gente chega nisso. pós-doutorado. Daqui a pouco a gente chega É, nisso. daqui a pouco uma defesa de tese que a gente vai ter no Sapucaí. Não é possível. Sim, mas assim, a minha única questão com o enredo é essa, é o foco. Porque assim, você pode fazer uma linha narrativa muito bonita, mas se não tiver o foco, parece que você tem 5, 3, 4 desfiles dentro do mesmo desfile. E isso é um grande problema, tendo em vista que o quesito enredo no Rio de Janeiro é muito difícil de tirar 10. Não é uma coisa simples. Mas a aula não está fora da ordem, a aula está ali. Não, você tem que... A coerência narrativa é muito difícil. E por isso que o livro Abre Alas ele é muito importante, né, de ser feito. Por isso que tem pessoas específicas que fazem essas defesas, né? Então, eu acho que a minha dúvida é exatamente como isso vai ser trazido, né? Defendido na hora da avenida. Então, essas são as questões do Salgueiro Então, é só para falar também que já tiveram casos que o samba enredo acrescentou muito na história, e um dos casos é até com o próprio Milton Cunha, que a sinopse do Milton Cunha, quem não conhece também, são coisas avassaladoras. Sim. E aí, quando é colocada no enredo, você vê que é uma coisa totalmente maravilhosa. E aí, acho que em 2007, teve esse caso lá na Porto da Pedra, que colocaram lá Liberdade nesse céu azul, e ele levou esse céu azul para o desfile. Não tinha céu azul no enredo. De onde tirou esse céu azul, essa concepção de liberdade sendo o céu azul de um pássaro voando? Ele levou isso para o enredo. Então é interessante frisar também que esse acréscimo eu acho positivo, bem positivo, do samba acrescentar algumas coisas e explicitar o que o enredo quer dizer. Visões distintas, é isso que importa. Isso. Bem, agora a gente vai para 4 escolas do domingo. Eu fico tanto no Carnaval de São Paulo que às vezes eu esqueço qual é o dia do Carnaval do Rio de Janeiro. É sexta ou domingo, né? Sim, gente, você que é carioca, existe pessoas que não sabem muita coisa dos dias dos desfiles do Rio de Janeiro, eu sou uma dessas. E a gente tá falando da São Clemente. Eu me confundo por causa do acesso, então não vejo problema. Eu confundo por causa do acesso 1 e acesso 2. Às vezes eu falo, mas que dia é o acesso 2? O acesso 2 é na segunda. Porque para mim sempre é no domingo, mas é segunda. Mas aí é para outra história, né? A São Clemente, que... A semana que vem a gente vai falar de São Paulo, né? Semana que vem. Isso, semana que vem. A gente fala de São Paulo. A São Clemente é a única escola uma das escolas especial que mudou o enredo. O enredo antigo era o Ubuntu e agora o enredo é outro, né? Do carnavalesco Não, Thiago único Martins. não, tá? Não, são 2 escolas que fizeram isso. Não, eu falei que foi o primeiro. Especial. Não, falei que foi o primeiro. É Ubuntu, não é o único. Acho que você ouviu diferente. Não, eu ouvi que é a única escola e não é uma das. O time mudou também. Volte 10 segundos para ver que eu falei que é uma das. Voltem aí, depois comentem aqui se foi o Emerson que errou ou eu que estou equivocado. E o interessante... Se tiver no Spotify, não comenta nada, não guarda para você, ou vai no YouTube comentar de raiva. É isso. O interessante é que a sinopse da São Clemente, embora a gente saiba quem idealizou a ideia e tudo mais,
Mas a escola coloca que quem escreveu essa sinopse foi o povo brasileiro, foi de Paulo Gustavo e a família Clementiana, no enredo Minha Vida é uma Peça, né? Um enredo que vai falar sobre o ator, não só ator, mas também roteirista, um artista, Paulo Gustavo, que é de Niterói, inclusive, tem a avenida, né, Paulo Gustavo, tem um projeto de lei que o Mário Frias não quer que vá para frente, mas espero que vá para frente, com o nome do Paulo Gustavo. E aí, Ângelo, diga suas impressões. Primeiro que o Mário Frias não tem que decidir nada nesse caso. Quem tem que Exatamente. lá é o Congresso. Mas o Frias só vai acatar o que o Congresso vai falar e tá passando ali Paulo Gustavo, que seria uma outra Aldir Blanc, uma lei emergencial, só para contextualizar o pessoal. Sim. E aí eu acho que vai ser um enredo fofinho, passando lá para ver a vida do Paulo Gustavo. O Emerson falou assim, não pode dar 3 emojis, mas eu acho que nesse caso eu vou dar 3 emojis. Pode dar 3 emojis, é no máximo 3. Assim, eu acho que vai emocionar algumas pessoas, principalmente quem é fã, quem acompanhava o trabalho do Paulo Gustavo, que é o meu caso, né, que eu ia na estreia dos filmes dele, e para mim foi um baque forte. O Paulo Gustavo me ajudou durante a minha época, minha questão da pandemia. Todo mundo teve um escape pandêmico, né? Para mim foi Minha Mãe é uma Peça 3. Eu sei quase todas as falas, eu falava isso para vocês lá no Sanduíche da Depressão. Eu assisti mais de 80 vezes e não é algo assim, tipo um número imaginário. Realmente, eu assisti mais de 80 vezes. É que eu parei de contar no 80. Mas eu assisti mais de 80 vezes aquele filme Minha Mãe é uma Peça 3, que foi o último filme que ele lançou. E aí eu acho que vai emocionar por causa disso, que quando a gente sair, tirar a concepção e tiver com as outras pessoas, muita gente já tá saindo, mas quando sair todo mundo, a gente vai olhar pro lado e ver que aquela pessoa não tá mais ali, e vai ver o baque. E eu acho que o baque vem ali, porque muita gente ainda tá sem acreditar no que tá acontecendo, muita gente ainda tá... Porque a gente tem muito esse contato de telas, e como a gente vê o Paulo Gustavo ainda nas telas, nos trabalhos que ele fez, a gente ainda pensa que ele tá ali. Mas quando voltar e a gente vê que a pessoa não tá ali, que a tela não existe mais, vai ver os baques, vão ver os baques. E aí vai ser difícil de se virar. Então eu acho que vai emocionar bastante. E por último, eu tenho minhas dúvidas, que eu não sei para que lado eu vejo a narrativa do enredo, mas eu não sei como vai ser. Por enquanto, com o lançamento das fantasias, ele está se desenhando, mas a gente só vê um enredo mesmo na avenida, né? Então, eu coloco esses 3 emojis. Um caso de amor, ou vai emocionar, e eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que esse enredo vai emocionar, porque não tem como. A ideia da escola escolher o Paulo Gustavo é exatamente trazer a ideia da emoção de querendo ou não, um enredo que está falando de pandemia, né? Embora não seja o tema central a pandemia no enredo da São Clemente, querendo ou não, a gente está falando de uma pessoa que morreu numa época que tinha vacina, que é o Paulo Gustavo. Então, indiretamente, embora não seja objetivo, o nosso inconsciente lembra disso, né? Como você bem disse, que é a ideia da memória afetiva ou memória artística com o Paulo Gustavo. E assim como você, eu tenho minhas dúvidas na questão do foco narrativo do enredo. Porque o enredo começa no céu, vai para Dona Hermínia, vai para o Thales, vai para os amigos, vai para as obras, né? Peça, de teatro e cinema, e termina na outra grande homenageada no enredo, que é a Estrela da Estrela, que é a mãe do Paulo Gustavo. Minha curiosidade é saber como isso vai se aglutinar uma coisa na outra. E aqui eu vou passar uma impressão que eu tinha... Seria o conjunto, né, de Rosa Magalhães. Exatamente. E é uma coisa que eu tinha, por exemplo, não é a mesma coisa, mas é semelhante no sentido de foi um enredo bem clivado, um enredo da Ivete Sangalo, que eu tinha minhas dúvidas no início. Será que esse enredo vai dar certo? E no dia não deu do jeito que talvez a escola imaginasse, mas deu certo. Então acho que aqui o apostar na emoção e o apostar em momentos que são de memória coletiva da população, porque o Paulo Gustavo era uma pessoa jovem. E a vida dele, praticamente toda a vida dele de carreira mesmo, a gente viu em algum momento. Eu não acompanhava muito os trabalhos dele,
mas em algum momento eu vi o Paulo Gustavo na televisão. Então, acho que é um acerto da escola, não acho que é um oportunismo, não acho, né? Como É algumas que muita gente pessoas. tá batendo nisso, né? Exatamente. Poderia ser qualquer outro artista que teve esse mesmo impacto, mas eu acho que o impacto foi bastante impactante, sem querer ser redundante. Mas eu acho que foi um impacto impactante, né, o que aconteceu. Então, eu acho que isso é interessante. A única coisa que eu tiraria desse enredo é a parte dos amigos. Eu acho que isso ficou estranho e ficou... Solto, né? Parte solta. ficou meio Mas assim... a justificativa do Milton Cunha é que o Paulo, na vida dele, o Paulo, né? Você que é íntimo, né? O Paulo, na vida dele, ele vivia pelos amigos. Uhum, Então não tem como você separar o Paulo dos amigos. Pelo menos a justificativa que o Milton, que a gente sabe que foi quem escreveu o enredo de fato, deu. Não uhum, tem como você fazer uma separação de Paulo Gustavo e dos amigos dele. sim. Tanto que você vê essa presença de palco com os amigos nos filmes, no Vai Que Cola que ele fazia, principalmente com Magela, com a Samantha, esse pessoal assim que era bem mais próximo dele, principalmente. Uhum. E outra questão também é que ele é a cara do Simplesmente. E é inegável isso. Sim, sim. Que é É uma inegável. que é a tentativa de trazer o Paulo para a escola, exatamente quando ele lembra, eu vi essa escola em algum momento, que é no céu, quando ele está indo para o céu, ele ouve, já vi essa escola, ele lembra que ele desfilou na São Clemente no ano das novelas, e aí ele retorna para... Aí ele vai contando a história dele a partir do título, Minha Vida é uma Peça, que é talvez, não querendo desmerecer, mas acho que é a grande obra dele, né, a trilogia em homenagem à Estrela da Estrela, que é a Dona Adélia. Então, ou seja, é um enredo que tem tudo para ser amarrado, embora tenha umas questões aqui que eu não goste muito, mas eu respeito, a gente tem que respeitar. Mas eu acho que é um enredo que eu tenho minhas dúvidas e eu acho que vai emocionar. E pode ser que pegue fogo. Pode ser. Pode ser, dependendo de como o Depende de samba... como a escola vai levar, né? Exatamente, como o samba E pode ser vai que seja ir. o melhor ano da São Clemente nessa questão de harmonia, de canto, porque a São Clemente ela sempre toma porrada nesse quesito. Uhum. Todo E mundo assim, já eu é gosto sabido. muito do A Mestre gente espera Caliquinho. que passe, né? Eu gosto muito do Mestre Caliquinho, acho que é um dos meus mestres favoritos do grupo especial. E eu acho que é um samba que a bateria da São Clemente pode se comportar muito bem. Então, ou seja, é um enredo Tá que... se comportando, você dá pra ver nos ensaios. Não sei se você tá acompanhando os ensaios, eu acompanho essas Não coisas, acompanho os a questão do ensaios. meme e tal, pra saber o que vai fazer de meme. Não. A gente tem que ver, pra vocês verem que é trabalhoso, até pra fazer humor você tem que ter conhecimento da coisa. Eu que não conheço bateria, eu tenho que ver as botas do negócio. Eu não sei nada de bateria, gente. Eu Se me der aprendo um tudo no pano, eu vou Apoteose. tacar na parede. Aprendo tudo na Apoteose. Eu vou lá, vejo, ouço, tá ali, tá no Não ouvido. consigo, não consigo. Não consigo ter o seu ouvido absoluto. Mas é isso, né? Acho que essa Clemente é um enredo que tem... Eu vou colocar um outro emoji, que é um fósforo. Ele pode acender ou não. Você pode colocar um emoji que não tá no script, tá? Fique à vontade. Então agora a gente vai para a viradora, que é a quinta escola do domingo. É o enredo do Marcos, o carnavalesco, né? Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon. E a pesquisa do Marcos, do Tarcísio e do Igor Ricardo. No enredo, não há tristeza que possa suportar tanta alegria, que é trecho de uma espécie de música de uma das sociedades carnavalescas lá na época de 1919. E aí, o que você acha deste enredo? Eu senti o lirismo daqui, ó. Porque, tipo assim, toda vez que eu vou falar de um exemplo do que vai ser a gente, depois que isso acabar, depois que o Covid for embora mesmo, que acabar essas variantes transformam todas, eu falo desse enredo, eu cito a questão do Rio de Janeiro ter vivido essa explosão de alegria depois que ficou tudo para trás. Uhum. E basicamente é um fio de esperança. Quando a gente viu o enredo da Viradora, é um fio de esperança. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu e a humanidade não acabou. Uhum. Foi uma explosão na sociedade da época, até depois de um tempo ainda continuou essa questão de epidemias e tudo mais, inclusive gerando
eu não sei se é marchinha ou um samba, não sei como definir isso, da Carmen Miranda, que o mundo não se acabou. É um samba. O mundo não se acabou, que era anunciado e garantido que o mundo ia se acabar, por causa disso toda a gente lá de casa começou a rezar. É basicamente isso, que começa uma pandemia, todo mundo fala que é o apocalipse que está acontecendo, principalmente as pessoas mais religiosas. Nada contra, cada um com sua fé. Mas eu acho interessante isso, essa coisa cíclica que a vida dois vai trazer. Então, eu acho que ao mesmo tempo pode emocionar pelo mesmo motivo do Paulo Gustavo, daquelas questões que eu falei, que a gente vai olhar para o lado e vai ver tudo na nossa memória e que a gente conseguiu sobreviver, né? Somos sobreviventes, gente. A gente não é por acaso, a gente tem que estar, tipo... Claro que não passou ainda totalmente, né? Mas a gente tem que estar aliviado por a gente ser sobrevivente. E eu acho também que é um caso de amor. Uhum. Vai ser uma coisa bem fofinha mesmo, bem interessante. Eu acho que esse enredo, ele é 880. Ou as pessoas vão entender e deixar tomar pela emoção, ou as pessoas não vão entender, mas vão curtir ali a ideia, a mensagem e tudo mais. Porque mas eu acho que dá para entender porque as coisas que o Marcos e o Tarcísio fazem são muito claras. Você vê na concepção de fantasia deles que, por exemplo, eles colocam as fantasias que foram divulgadas, um Obaluayê estilizado. Mas você sabe, pelo efeito de palha jogado e tudo mais, o que a gente imagina que as pessoas entendam, né? A gente imagina que as pessoas entendam. Né? A maioria das pessoas vão entender, principalmente as pessoas que são das religiões de matriz africana vão entender que é um Obaluayê estilizado, que eu considero até ser, de certa forma, mais respeitoso, que você não está levando um traje total de orixá para a avenida, você está levando uma coisa estilizada. Minha concepção, cada um tem sua concepção, tem gente que prefere que seja o traje original. Mas eu acho que só o fato de dar para entender é maravilhoso. Eu acho que esse enredo, quando você lê, né, inclusive ele começa com a música da Carmen Miranda, quando você lê a sinopse, você vai entendendo que é como se você tivesse um dia nesse carnaval da loucura, do êxtase, parece que o mundo vai acabar, mas no sentido positivo aqui, né? As pessoas aproveitaram como se o mundo fosse acabar novamente, e por isso essa explosão de alegria. E acho que esse é um outro enredo conjunto. Esse enredo, ele precisa do visual e ele precisava desse samba. Porque quando você ouve o samba, você entende melhor ainda que é um dia, ou são esses dias de carnaval que estão sendo narrados. Então, quando você estiver vendo o desfile ou na televisão ou na avenida, você vai perceber que é como se você estivesse olhando para um lado, está acontecendo um carnaval. Olha para o outro, está acontecendo outro carnaval. Olha para o outro lado, está acontecendo outro carnaval. Que eu acho que é a lógica deles, que é colocar as fantasias dentro dessa contextualização e a alegoria como esse complemento, como se fosse grandes peças de teatro. Carnaval. Exatamente. Que é aquilo que eu senti falta, por exemplo, no Salgueiro e na São Clemente, que aqui eu consigo enxergar um pouco mais bem definido. Eu acho que isso acontece... narrativo, né? Que você tá querendo dizer. Exatamente. Então, acho que isso é um grande mérito deles, de transformar algo triste, que querendo ou não, tudo isso que aconteceu foi por causa de uma tristeza que foi a gripe espanhola, mas transformar isso não como algo de alegria por ser alegre, mas é uma alegria de memória, é uma alegria de nostalgia, é uma alegria, como você disse, de comemorar a vida, mas também de respeitar quem se foi. Então acho que isso é um acerto do enredo, e que por isso que eu acho que é 880. Talvez as pessoas vão entender a mensagem por completo, ou às vezes as pessoas vão entender, mas talvez não a profundidade toda, né? Por isso que eu acho que é 880. Não é no sentido que vai ser ruim ou bom, mas eu acho que é do entendimento da mensagem. Mas aí vai ser no dia do desfile, e eu acho que vai pegar fogo e vai emocionar esse... O Virador sabe fazer, cara. O Virador sabe fazer, essa é a questão. Exatamente. O Virador sabe levar carnaval. Mesmo o desfile do México, que a gente tem aqueles problemas, foi um samba bom. Se você for pegar. Os problemas foram visuais.
Exatamente. Mas foi um samba bom. E o nosso meme aqui pontual, que é o meme do lirismo, né? Então, está aí do lado o meme do lirismo para a Viradouro. E a última escola desse dia domingo é a Beija-Flor de Nilópolis. Embora esteja na sinopse somente o nome do Alexandre Losada, a gente sabe que tem uma grande contribuição do André Rodrigues para esse enredo e para a Avenida. Um enredo em empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. Bonito, inclusive, o título. Eu acho bonito. E aí? E aí que eu tenho muitas considerações a fazer, mas eu vou resumir tudo. Eu acho que vai pegar fogo e vai emocionar. Uhum. Por quê? Todo mundo sabe que eu sou de uma família nilopolitana. Apesar de eu ser Império Serrano, isso aí não ser... Eu sou o desgarrado, né? Totalmente diferente do restante da família. A questão é que a Beija-Flor está contando essa história, a construção dessa história, e a construção dessa história enquanto escola negra. E eu acho que as pessoas vão se emocionar vendo isso bastante. Vão se emocionar mais do que a própria auto-homenagem dos 70 anos que fez em 2019. Eu acho que agora vai ser o baque de que a escola é uma escola clássica do carnaval, que é uma escola histórica do carnaval, que é uma escola que produz poesia, apesar de ser muito marginalizada pelas pessoas. Em Nilópolis tem poesia, em Nilópolis tem pensamento, em Nilópolis tem tudo que vocês possam imaginar de todo tipo de beleza possível. As pessoas têm uma concepção da Beija-Flor de como uma escola fria. Pelo contrário, ali ferve tudo, ferve tudo. Quando São você pessoas maldosas que dizem isso. mas aí você tem que levar em consideração que as pessoas julgam dessa forma, Não, sim, infelizmente. sim. Se você julga, você é uma pessoa maldosa. Diga, eu sou dessas Dessa pessoas. forma. Eu acho que você é maldoso apenas. O próprio Laíla falava que as pessoas têm preconceito com a Beija-Flor, Uhum. pela origem dela. Por ela ser uma escola da Baixada, é a primeira campeã fora do eixo das 4 grandes, né? Uhum, sim. Matriarcas, né? Que é do livro lá do Fabato. E a Beija-Flor foi esse ponto fora da curva. Foi uma escola que veio, botou o pé na porta e tô ganhando o carnaval também, gente. Olha eu aqui. Eu apareci aqui do nada, 2 anos depois que eu tô aqui no especial, ganhei um carnaval. E eu vim para ficar. E a partir daí a Beija-Flor só oscilou durante 3 carnavais, se eu não me engano. Foi 3 carnavais que ele ficou de fora das campeãs, digamos assim. Uhum. Que foi o de 92, que é o ponto na escuridão, né? Sim. O de 2014, clássico, Boni. O astro da comunicação. E de 2019, que foi a pior colocação da Beija-Flor na história. Desde que se fixou no especial, que foi aquele de 70 anos da Beija-Flor. Então, você tem que levar em consideração que a Beija-Flor é uma escola até então estável, historicamente estável. É mais ou menos o que a Morada é também, por isso que a gente compara muito a Morada em São Paulo com a Beija-Flor. Porque a Morada, uma cidade alegre, ela é uma escola estável. Você não vê uma oscilação muito grande na mocidade. Ela pode um ano ou outro sair ali mas volta, assim, automaticamente, assim, é automático. Às vezes no tranco. Levanta, sacode a poeira, levanta, sacode a poeira e já volta por cima, mas vem ganhando, né? Vem arrebentando tudo pela frente. Então tem que levar em consideração. É a face salgueirense da mocidade. Por isso que a gente tem que levar em consideração que a dinastia Beija-Flor é potente. A dinastia Beija-Flor lá do samba, lá que fala no samba, é potente. E sem contar que ela exalta grandes negros da história, inclusive a própria Clara Nunes. A questão do pensamento negro e tudo mais. Uhum. Eu vejo nesse enredo, uma postura muito parecida com a Vai Vai, né? Escola paulistana de 90 anos. Não que o enredo seja igual aos que a Vai Vai já fez, mas a postura. E o André sendo um vai-vaiense, né? Ele torce para Vai Vai também. Eu consigo ver isso muito nítido, porque é um enredo que, por mais que ele seja, em algum momento na história do Carnaval do Rio de Janeiro, especial, acesso, Intendente Magalhães, esse enredo já aconteceu, mas ele coloca um aspecto muito importante ao focar
que o enredo vai se reverenciar a cultura e a arte negra, não só como arte negra, mas uma cultura brasileira, ele define qual é o objetivo da Beija-Flor para esse enredo. Né? Por isso que é empretecer o pensamento, né? É se voltar para essas pessoas. E eu acho que é um grande acerto a Beija-Flor ir para o seu fundador, que é o Cabana, e trazer ele como ela vai citar vários outros, mas colocar ele como esse grande irradiador desse empretecimento. Por isso que eu acho que é muito semelhante a Vai, porque a Vai ter uma... Pilar, é o pilar do Cabana, né? O pilar do Cabana. Exatamente. Porque a Vai quando olha para o seu passado negro, ela olha para os seus fundadores. E eu vejo a Beija-Flor olhando para o Cabana, coisa que ela ainda não fez nos seus enredos afro. Feito, né? Então acho que isso é a novidade, esse afrofuturismo que o André tá colocando aqui, que sai da zona de conforto, mesmo sendo um enredo, da zona de conforto da Beija-Flor. Então acho que é uma grande aposta, acho que esse enredo vai pegar fogo, e eu acho que esse enredo vai emocionar o nilopolitano, principalmente. Acho que as pessoas precisarão, acho que o Gabriel, a direção, tem que comprar gengibre, tem que comprar chá para voz, porque a chance das pessoas saírem sem voz nesse desfile é muito grande, inclusive. Até para voltar no sábado das campeãs, né? Porque é enredo que tem tudo para voltar entre as 6. Pode não ser a primeiro lugar, a gente não vai apostar aqui todas as fichas. Mas tem tudo para voltar entre as 6 na semana seguinte. Tudo que está sendo apresentado. Então vai ter que comprar bastante gengibre aí para ver aí o retorno da Beija-Flor. Já que a gente falou de estatísticas, né? Toda vez que a Beija-Flor falou de enredo afro, ela ficou entre as 3. Muito dificilmente ela não ficou ou campeã ou vice-campeã. Então a chance de esse enredo não ser ou vice, ou talvez não vença. Mas a chance de ele ir para o das campeãs é muito grande. Certo? E eu acho que entre as três, com certeza a Beija-Flor fica. Até por essa questão da estatística mesmo que você falou. É bem possível, tá? É que é uma estatística que eu fiz na minha cabeça agora. Mas eu acho que é isso. Não é porque eu lembrei que, se eu não me engano, a Beija-Flor de 1988 é 4º lugar. Eu acho que é terceiro lugar. Sou Negro do Egito à Liberdade, 3º lugar. Por isso que eu falei terceiro, porque eu acho que esse tinha ficado no terceiro, não tinha sido vice. Mas é isso, então esse é a primeira dia/noite dos desfiles do grupo especial. Agora a gente vai para Tuiuti, que abre os desfiles de segunda. O carnavalesco da Tuiuti é o Paulo Barros, que a gente espera que já esteja apto a voltar recuperado, ao pique. A gente torce pela recuperação do Paulo Barros, até porque o Paulo Barros ele rende bons memes e ele gosta das brincadeiras. Então, que volte o Paulo Barros bem, totalmente curado. Nossa sincera estimas. Porque o Paulo Barros é frenético, né? Então, esperamos que ele volte então, ele pleno. Tem que cuidar do coração, porque ele só fica satisfeito quando coloca a escola inteira na avenida. Então... Exatamente. E a sinopse é feita pelo Paulo, pela Isabel Azevedo, pela Cecília Couto Martins, pela Fátima Couto Martins, pela Simone Martins. Pelos Martins, da Casa da Ciência, não é isso? Se não me engano? Você tem que falar, tem que exaltar a ciência brasileira pela produção de conhecimento sempre. Então é sempre bom pontuar. Que é o grupo que acompanha o Paulo Barros desde quando ele começou a ser carnavalesco. E ficou muito famoso, principalmente na Unidos da Tijuca, no enredo lá do Renascimento da Ciência em 2004. E o enredo é o maior título do grupo especial, Caribatie, que nossos caminhos se abram. A Tuiuti canta histórias de luta, sabedoria e resistência negra. A Casa da Ciência é só para pontuar da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao UFRJ. Só para pontuar para vocês que a produção de conhecimento de extensão da universidade pública é importante para todas as áreas. Eu ia falar UERJ, é por isso que eu não falei. Eu falei, não sei se é UERJ. Ainda bem que você não falou, né? Exatamente. E aí, diga aí o que você acha. Que eu tô muito curioso. E eu não sei se o que eu colocaria aí como emoji. Porque eu tô muito curioso para ver o Paulo Barros fazendo
esse enredo. Porque Sem dúvidas. ele ia fazer uma questão. Tenho dúvidas, mas Vou colocar um emoji de uma pessoa pensando para você. pensativa, tipo, reflexiva, não sei, se foi a mão Exatamente. na Aquele boca, emoji que fica com uma eu queria nuvinha assim, ó. definhar. Vai ficar a nuvinha aqui do lado, a nuvinha. Eu tô totalmente curioso para saber o Paulo Barros indo por essa abordagem. Uhum, que é o primeiro enredo Porque afro dele. que ele fez até um. Ele ia fazer em São Paulo também, na Fez, entre Gaviões, né? aspas. Também. Ele Ele iniciou o escreveu. projeto tá seguindo dele ainda. E a gente estava curioso para ver os dois desfiles, né? Mas, infelizmente, devido a essas questões, ele não vai conseguir fazer os dois. Acho que a minha questão aqui é muito semelhante à do Salgueiro, que eu acho que é um enredo que ele tem uma ideia interessante, mas eu acho que são vários enredos dentro do mesmo enredo. Mas é interessante que não fica só no Brasil. Acho que é uma questão interessante. É uma ideia um pouco mais pan-africana de entender a influência negra pelo mundo. Eu acho que o jurado de enredo, conhecendo como é o jurado de enredo, vai canetar em alguns pontos. Porque eu acho que Ou não, porque pode ser. Porque, tipo assim, a gente teve essa questão aí da questão pan-americana, que você falou, pan-africana, que foi em 2017. Duas escolas fizeram isso. Foi a Tijuca e a Vila Isabel. Não sei se você lembra, que é mais ou menos essa abordagem, mais ou menos, só que está em pontas soltas. De repente, o Paulo ele vem unindo essas pontas e segue num caminho bom. É por isso que eu tô falando, que eu tenho minhas dúvidas. Tá, porque Porque eu acredito na concepção de enredo do Paulo Barros, porque ele faz tudo de uma forma lúdica, mas compreensível. Então, a minha dúvida é que isso não é igual, mas faz lembrar o modo como ele defendeu ou ele iniciou a argumentação dele no desfile de 2011 sobre o cinema, que aparentemente parecia que ia para um caminho, mas na Vai hora... ter que ser só coisa de filme de terror, né? O terror independente. Tipo, a Independência 2018, né? Que ia falar só de filme de terror. Exatamente. Só que acho que em alguns momentos naquele desfile, tanto é que a escola não tirou 10 por completo em enredo naquele ano, os jurados argumentaram que faltou, em alguns momentos, unir ou alguns elementos ficaram um pouco soltos. Então, acho que talvez esse seja a grande dificuldade nesse enredo, por ser um tema muito amplo. Eu acho que quanto mais se abre, para você encontrar Isso para tudo, né? início, Na é universidade difícil. também, quando você vai fazer algum projeto e defender uma dissertação, defender uma monografia, se você abrir muito, vai ficar difícil você defender. Exatamente. Então você tem que, quanto mais fechado, melhor. Então, eu também tenho muitas dúvidas nesse enredo, e acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Né? É porque é muito recente, né, esse enredo. Sim, que era um Paulo enredo que lançou mudou. em junho, né, quase. Exatamente. Que Acho que é o enredo mais recente, assim. É um novo, mais novo, é esse mesmo. Isso. Que era o antigo, o Soltando os Bichos. Que era o enredo que ele ia falar sobre os bichos. Isso, e a sinopse eu acho que só foi lançada quase em agosto, não foi isso? Isso. Foi basicamente isso. É isso. uma coisa muito recente, então a gente ainda tá, principalmente eu que não li. Eu não tenho orgulho de falar isso, gente, mas eu tenho que falar isso, que eu só vejo os enredos pelo que eu acompanho na mídia. Então eu que não li, eu tenho pouca informação, que é muito recente. Sem problemas. O que importa é que você sabe o que está acontecendo, né? Acho que isso que é o mais importante. O importante é não ficar alienado e achar que o enredo é uma coisa sendo outra. Pelo menos tu tá vendo que eu tô indo na mesma linha de raciocínio que você, apesar de não ter lido. Pra tu ver que as pessoas... que é bem mastigadinho. Esse é o papel importante da imprensa, gente. A imprensa mastiga, deixa bem mastigadinho o negócio para todo mundo conseguir entender. Então, valorize a imprensa carnavalesca. Exatamente. Aí a outra escola vai ser a Portela, que eu adoro falar, que inclusive recentemente a escola tornou a primeira escola a ser um patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, se não me engano. E isso é uma porta aberta para ser, talvez, daqui a 20, 30 anos, patrimônio nacional imaterial pelo IPHAN, porque é o caminho natural das coisas. E aqui a gente tem um episódio que a gente discute exatamente patrimônio,
como as coisas se tornam patrimônio no carnaval. Os Foi o carnavalescos... que eu falei também no Twitter, que isso daí, numa época que a gente está sendo atacado, é um grito de resistência, de você dizer, eu tô aqui, mesmo que você não goste. Tô aqui, sou patrimônio, e mesmo que você não goste, eu vou continuar aqui. É um grasnado de resistência. Exatamente. E os carnavalescos Renato e Márcia Lage no enredo Egiocé Baobá. E aí? Eu não sabia nem ler esse enredo. Não, porque é interessante, porque é um jeito diferente de escrever. É a primeira vez que eu escuto o nome do enredo, porque geralmente as pessoas só falam que a Portela vai falar sobre o Baobá. É importante falar o Egiocé, né? Acho que é importante. Eu acho que a Portela está fazendo um contraponto, pelo que eu entendi, pelo que está sendo passado, ainda para mim ainda está muito nebuloso, assim, o que a Portela vai trazer. Eu tenho minhas dúvidas, né? Seria o emoji. Mas eu acho que a Portela vai fazer um contraponto com o que ela fez em Iluaí. Até pelo que a gente escuta no samba também. Ela vai pegar o Iluaí e vai fazer um contraponto nesse baobá, o baobá sendo tipo a casa, né? Uma casa, pelo que eu entendi, seria a construção de uma casa que seria a Portela e as pessoas que nasceram dela mais ou menos o pilar de cabana, né? Seria esse baobá, que é o pilar de cabana para Beija-Flor, o baobá para Portela. Seria a construção da identidade da Portela. É o que eu entendi. Vamos ver agora nessa explicação de quem leu o enredo. Porque Acho que ainda tem realmente do que compreender desse enredo. Ainda tá meio... Eu acredito totalmente no que o casal Laje vai trazer. Eu acho que eles vão conseguir explicar isso na Avenida. Mas, para mim, no que eu escutei, ainda tá meio por alto. eu tenho muitas dúvidas nesse enredo, porque eu sou muito chato com quem usa o baobá. Eu acho que passa a ideia errada que o baobá é uma árvore que existe em todo o continente africano, nos 54 países. E não é, né? Acho que isso é muito Mas aí a, importante. a Márcia explicou isso na live. Tem que voltar lá na live Não, pra eu ver. sei que ela explica, mas passa um pouco a impressão de que a África se resume ao baobá. Eu não gosto disso. Sim, mas isso daí a gente vê em diversas coisas que os carnavalescos utilizam que acabam se tornando Senso um comum. lugar comum, um senso comum, e fica até um estereótipo feio, que é tipo aqueles dentes de... aqueles marfins. Sim, Você vai colocar um enredo negro, você coloca marfim, você coloca búzios. Como se todas as culturas da África usassem esse tipo de marfim, esse tipo de búzio. Como se fosse uma coisa unificada. Nem a cultura do Rio de Janeiro é unificada. Aí exatamente. estereotipa aquela situação para você passar a ideia, né? Seria para passar a concepção da questão. Então eu acho que vai nessa questão aí, de passar a ideia, talvez. Sim, porque Não que a necessariamente. justificativa do baobá, a gente tem um bondeiro, a gente tem outras várias árvores que são parentes, né, biológicas do baobá, mas não são um baobá. Né? O baobá é a ave invertida, né? É a árvore que tem longas raízes e poucas copas, né? A copa é muito pequena. Então, a ideia do enredo é mostrar como a cultura negra em África e depois essa que chega no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, se conecta com raízes. E aqui aí eu consigo entender o baobá. Mas eu acho que, assim, ao meu ponto de vista, fica um pouco genérico no sentido da argumentação, do modo como está sendo colocado. Por exemplo, aí chega no Brasil, aí se transforma em cultura, jongo, samba. Se transforma, mas acho que fica um tanto quanto aquela sensação. Acho que eu já ouvi isso em algum momento na minha vida, em algum outro desfile. Não que o enredo tem que ser inédito, ele não tem que ser inédito, mas passa a sensação de déjà vu. Você citou Iluaê, Mas Iluaê. eu não subestimaria o Não, não tô subestimando, Renato, não. não. Eu não tô Não subestimando. subestimaria o Renato para o que ele vai passar, não. Mas nos últimos carnavais, eles têm tido alguns problemas em enredo. E isso aqui não sou eu que estou dizendo, são os jurados. Então, acho que é um ponto que tem que ser visto, porque o próprio enredo do carnaval passado de 2020 teve essa questão, né?
Em alguns momentos o enredo ficou dando ciclos, né? E eu tenho medo disso acontecer, por isso que eu tenho algumas dúvidas. E você citou Iluaê era o contraponto ao Gosto que me Rosco. O Gosto que me Rosco falava do surgimento do carnaval, e Iluaê era a interpretação negra daquele desfile, que tinha sido o último enredo até então na temática afro-brasileira ou africana da Portela. Então, é a Portela que não tem esse hábito de fazer enredos na temática africana e afro-brasileira, saindo da zona de conforto. É engraçado, né? Porque é uma escola negra, mas ela tá saindo, de certa forma, da sua zona de... Fundada embaixo de uma mangueira por Exata, negro. exatamente. Mas é É que saindo muita da gente zona não de conhece essa conforto. história da Portela, né? Que o Portela foi fundado. É irônico isso, que a Portela foi fundada embaixo de uma mangueira. Exatamente. Então é sair da zona de conforto de certa maneira. E é interessante, assim como a Portela voltou para a temática indígena em 2020, é que ela vai para a temática negra, só que aqui é sair um pouco da zona de conforto, já que a área indígena, a Portela tem um certo conhecimento, né? Os seus componentes gostam. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho muitas dúvidas, é um enredo que a gente tem que ver na nossa frente para ver como que foi desenvolvido. Outro enredo da Mas eu moça. tô ansioso para ver, porque toda vez que o Renato ele pega um enredo nessa temática, ele arrebenta. Até hoje, um dos enredos mais injustiçados do carnaval foi na temática negra, que foi a Candaces, 2007, do Salgueiro. Sim. Então a gente tem que esperar tudo, toda possibilidade possível, até redundante de novo também, do casal Laje. E o curioso é que muitos professores de História da África não gostam de Candaces, por mesma questão do Baobá aqui esse ano. Porque Candaces faz parte de um grupo muito específico dentro do que foi, do que é hoje a Etiópia e parte da Somália. E não existia na África como um todo, mas aí ele meio que se inspirou nisso para dizer que existem várias Candaces. Então, É o famoso sentiolirismo, né? exatamente. Então vamos ver se o lirismo vai É o vir com lirismo, é o o ar lírico. Igiocé Baobá. O próximo desfile a acontecer na segunda é da Mocidade Independente de Padre Miguel, do carnavalesco Fábio Ricardo. Ele é o carnavalesco que faz a criação, junto com a sinopse e ideia original do Fábio Fabato e a pesquisa e defesa de enredo de André Luiz Júnior. Ou seja, são 3 pessoas que fizeram, se não a sinopse inteira, partes ou ajustar partes da sinopse no enredo Batuque é o Caçador. E aí? Vai pegar fogo. Não tem outra, não tem outra emoji. Você tá falando, a mocidade está falando dessa bateria. E Uhum. todo mundo sabe que a mocidade é uma bateria que tem uma escola. Que é a coisa mais diferente que tem. E aí você está homenageando todos os mestres de bateria da escola. Você está homenageando através de Oxóssi, você acaba homenageando todos os mestres de bateria da escola. E além de você homenagear o seu padroeiro, como é que não vai pegar fogo? Não tem. E principalmente o samba. A comunidade abraçou de uma forma que segura uma cidade. Vai ser uma coisa assim, por mais que a plástica possa vir do jeito que for, segura uma cidade. É isso. É uma das escolas que já está favorita no pré-carnaval, uma das outras, né? Que a gente já citou já duas, que é a Viradouro, o Beija-Flor, tá? Não vou citar tudo aqui, senão eu vou falar que eu estou fazendo um ranking, mas a gente sabe que o carnaval só acontece na avenida. Mas, pelo pré-carnaval, o que a gente vê pegando fogo na internet, a mocidade está nesse páreo aí também. Exatamente. Esse enredo eu acho que vai pegar fogo, um caso de amor, eu acho que vai emocionar. Esse enredo beirou a ser um wiki orixá, que é uma expressão que eu uso, que é um enredo Wikipédia do orixá, que fala tudo do orixá, mas não fala nada dele, né? O acerto desse enredo é você explicar Oxóssi num ponto de vista dele ser um guerreiro e no ponto de vista do batuque feito para Oxóssi. Então, ao criar uma temática para se falar de um orixá, que é um grande acerto, você consegue fazer a transição para homenagear o mestre André, para homenagear a bateria e, consequentemente, homenagear quem ouve a bateria e quem toca na bateria. Então, E isso aí, o genial disso é que parece que é homenagem ao Oxóssi pelo olhar de Tia Chica. Pelo sim, que até Tia Nilda. a
tia Nilda e também o Dudu falaram, todo mundo falou na última live, o próprio Fabinho também, falaram que é basicamente isso. A tia Chica vai estar presente ali. Uhum. E a tia Nilda até se emocionou quando foi falar disso. Vocês precisam assistir isso, gente. É maravilhoso a tia Nilda falando sobre o enredo aí no nosso canal. Mas assistam, vocês vão entender o que a gente está falando. Que a partir da visão da tia Chica, a gente vai ver o Oxóssi passando. E por isso mesmo... Eu não... Eu gosto de fazer previsões do que vem na comissão de frente. E eu acho que a história da mocidade, a fundação da mocidade e a tia Chica vem na comissão de frente. Eu bato assim... Talvez venha, já que a comissão de sorte. frente não precisa contar o enredo, ela não está dentro da narrativa do enredo. Então a escola pode fazer a interpretação de um assunto ali. Então pode acontecer. Então acho que é muito interessante, por isso que o samba ele tem essas palavras, vamos dizer assim, entre aspas, difíceis. Porque por ele ter que explicar esses aspectos pinçados para explicar a história de Oxóssi, faz com que ele seja um pouco técnico. Por exemplo, explicar por que quando ele lança uma flecha, é o guerreiro de uma flecha só, que é uma história de um monstro que existia, que todo mundo tentou matar o monstro, mas chegou o Oxóssi, jogou uma flecha e matou o monstro. Aí explica isso. Aí nisso explica por que existe o toque, o batuque, aí vai indo, até chegar... O que é o agueré, o que é... Exatamente. Então, a assim... caixa dobra. Eu tinha uma pessoa perguntando por que a caixa dobra. Então acho que assim... O surdo, né, que dobra na história. Então acho que assim, é um enredo para sentir. Acho que se você for ouvir o samba, ler a sinopse e não entender, tente sentir o que está sendo passado na sua frente ou nos seus ouvidos. Porque acho que aí você vai entender, até entender essas palavras, porque você vai entender os contextos e tudo mais. Então acho que é um enredo que promete muito. E eu acho que é um tipo de desfile que pode estar com um visual não tão bom que não vai fazer diferença. É um ponto de vista meu. Eu acho que pode estar um visual mais ou menos, mas eu acho que vai dar o chão da escola, vai sobressair a isso. Como, por exemplo, a Tuiuti quando foi vice-campeã. Acho que isso pode acontecer. Não estou falando que isso está acontecendo, tá, gente? Não estou aqui falando, a mocidade... Amanhã, Emerson disse que a mocidade está no ferro. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que... O único ferro que tem em todas as escolas de samba é o de feijoada. Para com isso. Então, assim, eu acho que mesmo com um visual mais ou menos, ou com um visual luxuoso, não importa para esse enredo. Acho que isso é que venha luxuoso. Quem gosta quando vem luxuoso. Quem gosta de lixo é intelectual. E só para corrigir, quem fala do surdo dobrando é a Grande Rio. Eu confundi os dois sambas aí, porque inverteu o tambor. Inverteu o tambor. E eu aqui falando do surdo dobrando, que vem daqui a dois enredos. Vamos pra Tijuca. Aí depois da mocidade, que provavelmente vai estar com o sambódromo em chamas, aí a brigada que está lá na cidade do samba vai ter que ir até a Sapucaí. A gente vai ter para a gente vai para o enredo da Unidos da Tijuca, do carnavalesco Jaque Vasconcelos, o Aranã, a resistência, sempre bom pontuar, vermelha. Exatamente. E aí? Eu acho que é fofinho. É um caso de amor. Eu acho que vai ser aqueles enredos meio infanto-juvenis, pelo que está se construindo. Até o samba, assim, lembra aquelas músicas infantis da nossa infância. Infantis da nossa infância é ótimo, redundância, né? Mas aquelas músicas que emocionam a gente de lembrar. Uma música bonita, uma música agradável, com uma poesia encantadora. E a gente fica escutando. E eu acho que vai encantar. Vai passar assim, a gente vai estar com os olhos brilhando. Vai ser que, tipo assim, vai apagar o nosso fogo que a mocidade deixou, mas vai nos encantar. Sim. Não vai ser tipo um momento Bob pós-mocidade, não. A gente vai querer saber para saber o que vai acontecer e se vai encantar tanto quanto o samba encantou, tanto quanto a construção do desfile encantou. É o que eu falo sempre, a construção do desfile é importante. A gente fica zoando lá que tá fazendo ranking e tudo mais, mas a construção é importante. A gente sabe que o que vai definir é o desfile. Vai ter uma escola que na hora de construção do desfile não tá tão
lá em cima, mas na hora da Sapucaí vai ser avassalador. A gente sabe que isso acontece. Mas a gente sabe que daquela construção lá, que as pessoas faziam top 6 do pré-carnaval, pelo menos 4 vai estar. Com certeza. Eu acho que esse enredo é um clássico, né? Falar da temática indígena, é um clássico do carnaval brasileiro há muito tempo. Esse enredo faz lembrar muito Narainã, enredo da camisa verde e branco aqui de São Paulo. O modo como o samba é cantado, o modo como tudo é narrado é muito semelhante. E a diferença desse... É a mesma história, né? Não é semelhante, né? Tipo lá, aquela questão lá que levantaram que tinha uma toada sobre isso. Ok, tem uma toada. Ok, Claro tem que uma vai escola ter. de São Paulo falando sobre isso. Tem milhares de toadas sobre isso. Isso não quer dizer que uma escola no grupo especial não pode falar sobre isso com um olhar diferente. O olhar do Jaque é totalmente diferente do olhar de São Paulo. O olhar do Jaque é totalmente diferente da toada do Boi Garantido. Se eu não me engano, foi garantido. Não sei se for garantido ou caprichoso. Não, os dois têm. Os dois têm toadas sobre Não, mas recentemente, em 2020. Não, recentemente é o garantido, mas você tem toadas ao longo da história do garantido. O pessoal só lembrou que o garantido ia falar sobre isso e não teve por causa da pandemia. O povo gosta de polêmica. Eu acho que a aposta do enredo de um clássico, né, de falar de um enredo indígena, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, diferente dos enredos do passado, eu consigo entender aqui uma personalidade nessa narrativa. Eu consigo entender que tem uma força a ser mostrada. E acho que é o principal, nomeia de quem é essa história, que é do povo Sataremaué, ali na região amazônica. Então acho que quando você nomeia a lenda, você faz o que Parintins faz, que é exatamente nomear de onde está vindo. E aqui Aí você sabe que o Jaque ele faz uma analogia, né? Sim, mas é aí que para. Mas é aí que para. É aí que para Parintins. Porque quando ele conta a história do Guaraná, não tem como, vai ser semelhante. Porque um dos itens de Parintins é exatamente a lenda indígena. E não tem como, vai ser semelhante. Mas é aí que para. Não sei, eu não conheço os itens de Parintins. É vergonhoso falar isso, mas eu não conheço. Mas é aí que para, porque ele fala exatamente que quando a mãe vira pássaro e o filho vira o Guaraná, e esse Guaraná vai ser utilizado por esse povo que vai se construir na força deste fruto, que são os Sataremaué, ele vai fazer a transição com o presente ao colocar o deus, né, que é o, se não me engano, Jurupari. Quando coloca aqui Jurupari, ele vai fazendo desafios à resistência desse povo, o Aranã, do povo Sataremaué, que é exatamente a colonização, a força missionária, que na Amazônia foi enorme, né, principalmente nas fortificações, e aí vai trazendo pouco a pouco para o presente, que é exatamente o quê? Jurupari desafia até hoje não só os povos indígenas, mas nós que somos também descendentes desses povos. Então, de certa maneira, nós somos os povos dessa resistência vermelha. Então, ou seja, você sai do infantil, do lúdico, e termina no lúdico, só que é com crítica. Com uma crítica, que não é uma crítica, mas é uma crítica. Né? Então, ou seja, não, eu acho que seja uma crítica, até pela analogia que ele fez, quando ele coloca lá, ele não... Sim, já sabe pra quem é direcionado, tem uma direção. É que às vezes você olhando, fala, não é uma crítica, mas você fala, é uma crítica. Por isso que parece que é uma crítica, mas por isso que parece que não é, mas é. Né? Acho que isso, quando você coloca a temática indígena, que é uma coisa que a Tom Maior faz também, mas aí a gente vai falar no próximo episódio, é muito semelhante nesse aspecto, né? Pegar a temática infantil para dar uma lição de moral na gente, né? Então acho que isso é outro enredo fofinho também. Exatamente. Eu acho que eu tô perigando de fazer bate-volta na Tom Maior. Olha só, gente, se eu sumir no sábado, é sábado, né? Tom Maior ou sexta? É sexta. Acho que é sexta. Se eu sumir na sexta de carnaval e não tiver nada no Sobre a Depressão, porque geralmente mandam pra mim e eu posto. Se não tiver nada, é porque eu tô lá no Tom Maior desfilando, me vejam na Globo. Porque tá perigando. Porque toda vez que eu escuto aquele de samba, eu choro. Não sei o que tem aquele tipo de coisa. Então eu acho que é um enredo que vai emocionar, e acho que é um caso de amor aí na Tijuca. Isso não quer dizer que o enredo não possa pegar fogo, ele possa pegar fogo, mas eu acho que não é essa a intenção
do desfile. Acho que é um desfile mais contemplativo e reflexivo. O que não quer dizer que ele seja pior que os outros. Pelo contrário, ele tem uma força gigantesca. O que nos vai chegar... O desfile de 2018 da Twitch do Jack também era contemplativo. Exatamente. E deu no que pegou deu. fogo. Exatamente. Então, E é deu o no que que eu tô deu. falando. É o tipo de coisa que pode acontecer, que não tava entre os 6 lá que o pessoal faz e ficou em segundo lugar. Exatamente isso. E nos vai chegar ao penúltimo desfile do possível carnaval do ano que vem. Eu sempre falo possível, gente, porque eu sou daqueles metódicos. Eu tenho que ter uma autorização para eu falar que vai ter. Então, para mim, sempre estarei falando possível. Então, a Grande Rio vai falar do carnavalesco Gabriel Haddad e Leonardo Bora, da pesquisa... Então não vai falar do... Calma aí. O quê? Tu falou, a Grande Rio vai falar do Gabriel Haddad e do Não, Leonardo do carnavalesco. Eu falei carnavalesco. Assim, não, você falou vai falar. Gente, volta 10 segundos aí de novo, você vai ver que eu... Aí comenta aqui também. Aí, a pesquisa, costura, que eles escreveram costura, e texto, aqui a gente já sabe que a gente está falando. Embora eles não gostem disso, me desculpe, gente, mas é um pouco acadêmico. Falar costura é um tanto quanto acadêmico, tá? Do Gabriel Haddad, do Leonardo Bora e do Vinícius Natal, e a colaboração do Thiago Chino e da Luíse Campos no enredo Fala Majeté, 7 chaves de Exu. É até bonito, é até legal falar, 7 chaves de Exu. Não sei se essa era a intenção, mas ficou legal falar. Você já quer que eu fale? Pode falar. Cara, vai ser tipo assim, é o tempo que a pessoa tá bebendo água e se reidratando na Tijuca, vai pegar fogo na Grande Rio de novo. Porque não é possível, gente. O Gabriel e o Léo, eles têm um babado forte ali com eles, que tudo que eles fazem assim, de enredo chama atenção. Uhum. E sempre cria uma expectativa gigante. Tá todo mundo na expectativa por esse desfile. Que eu acho que vai pegar fogo bastante. E vai ser aquele pegar fogo meio marretado, acenda uma vela do anjo de guarda, botem um pouco de água pra ele, porque vai pegar fogo tudo, literalmente. Até no enredo tem que Exu é do fogo, né? Sim. Eu coloco 3 emojis, eu acho que vai pegar fogo. Eu acho que é um enredo que tá legal. E eu acho que é um enredo que tem um caso de amor ali dos carnavalescos e da escola de assumir essa responsabilidade de trazer figuras do cotidiano de também uma cidade que é tão estigmatizada, que é Duque de Caxias. É muito interessante isso, porque eu estava conversando com o Marcos Vinícius, aquele do podcast, há 5 podcasts atrás, 4 podcasts atrás, eu não lembro, que falou de Vitória, do podcast de Vitória. O Marcos Vinícius, ele fez um enredo sobre a catadora de... Um enredo não, um texto sobre a catadora de lixo lá de Vitória, que ela fica em frente ao Palácio Anchieta, que é a sede do governo, e ela fica lá por ela ter sido uma figura tão importante, catadora de papel. E aí eu fui descobrir que a Pega no Samba, que é a escola que o Vitor tá ajudando a construir, né? A Pega no Samba fez um enredo sobre essas personalidades populares de Vitória. E saiu uma coisa, tipo assim, eu imaginei. São vários enredos da Grande Rio num enredo só. Porque é impressionante como você pegar uma pessoa totalmente desconhecida, não totalmente desconhecida, porque já teve um documentário sobre Estamira, todo mundo, acho que boa parte das pessoas assistiram, já passou em vários lugares, principalmente na escola, eu vi muito na escola. E boa parte das pessoas conhecem Estamira por causa daquele documentário, mas ela é uma anônima. Sim. Eu só associei o documentário a ela por causa da Grande Rio. Porque, para vocês terem noção, apesar dela estar num documentário que quase foi pro Oscar, a gente não associa a pessoa. Continua sendo invisibilizada. Mesmo com toda a visibilidade possível, continua sendo invisibilizada. Então, quando você tem uma coisa só para ela, você dá um grau de relevância a essas pessoas. Eu não sei se você está conseguindo captar. Sim. É o que eu tô... Sim. E eu acho interessante. A mesma coisa que fizeram com o Joãozinho da Gomeia,
que apesar de terem falado dele no enredo, a exaltação do candomblé que fizeram, a importância do Joãozinho da Dagombé para esse candomblé foi de extrema importância e estão fazendo isso com a Estamira de novo. Assim como fizeram também com o Bispo do Rosário, os meninos fizeram, e por aí vai. E a Grande Rio 2001 fez no Joãozinho 30 com o Gentileza. Gentileza, Semelhante que todo mundo sabia o que era o Gentileza, quem era o Gentileza por causa das placas da extinta perimetral, que Deus a tenha. Todo mundo sabe quem era, mas ninguém ligava a pessoa à história. Uhum. Ninguém ligava o Gentileza à história dele, o que ele foi, que ele era um artista circense, que ele foi um artista que depois escreveu mensagens se colocou como um profeta e saiu escrevendo sua mensagem pelas vigas da perimetral, pelas colunas da perimetral. E é muito interessante isso acontecer. Sim. Personalidades que são ocultas na sociedade, mas que tiveram relevância a ponto de ter uma história melhor do que uma pessoa que é famosa. Sim. E aí tem inúmeras coisas que eu poderia citar, mas não vou citar nenhuma para não gerar polêmica, mas tem milhares de pessoas famosas que têm uma história 1 milhão de vezes inferior à Estamira, por exemplo. Sim. Não vou citar nomes, mas tem vários aí. Eu acho que esse enredo, quem gosta de arte, eu vou citar aqui um termo que aqui não tem como, ter que ser um pouco mais técnico, porque eu fui pintor durante boa parte da minha vida. É muito semelhante a um cubismo analítico, né? Então é um discílico, é um enredo que eu consigo entender que ele é composição e decomposição a todo momento. É como se você pegasse uma tela cubista, que às vezes não tem forma. Isso, né? É como se tivesse uma tela cubista que aparentemente não tem forma, mas quando você vai analisando cada detalhe daquele quadro, você vai chegar Exu. Então acho que deve ter sido muito difícil de chegar nesse denominador, né, de fazer a história ficar amarrada, porque o que os outros não têm, esse aqui tem até demais. Esse aqui tem várias amarras para ele chegar no momento que é exatamente da Estamira e das outras pessoas que fazem da rua um espaço da sua vida, né, da escrita da sua história. Então acho que... E você conseguiu associar ao Ratos do Bush, por exemplo? Eu consigo ter... Eu acho que talvez seja o lirismo que passa pela ideia. Eu não acho que Por isso que eu acho que vai pegar fogo. Sim. Porque eu acho que as pessoas vão lembrar mais do que aquelas tentativas de tentar resgatar o Ratos do Bush que tentou se fazer durante a história. Sem querer, os meninos vão fazer um resgate que vai ser avassalador. Porque ele é o único... O que vai acontecer na quarta-feira? Não sei. Porque mas tem é o único enredo. Apelo. É o único enredo que tem imposição. Ele se impõe. Quando você pega os 12, tem vários enredos bons. Mas quando você pega os 12 e coloca cada um do lado do outro, esse daqui é imponente. Ele se apresenta imponente. Então acho que deve ter sido muito difícil fazer essa sinopse. E eu acho que deve ter sido muito difícil também fazer essa passagem, que foi muito bem feita, para a composição de samba enredo. Então acho que só da Grande Rio ter acertado isso, ela sai muito na frente das outras. Não que eu tô falando que as outras não fizeram isso bem, fizeram. Mas eu acho que aqui eu consigo entender o enredo que tá no samba, o samba que tá no enredo, e provavelmente isso vai estar nas fantasias e alegorias. Então esse aqui já tá saindo, a gente tá vendo que realmente está descrevendo, e são fantasias que de clara visualização. Você consegue visualizar um bate-bola, você consegue visualizar um malandro, você consegue visualizar o povo da rua, de uma maneira geral, todas as fantasias que estão saindo da Grande Rio. Então essa é a Grande Rio, não tem mais o que dizer, acho que é basicamente isso. Que é maravilhoso o trabalho de reconstrução que os meninos fizeram na Grande Rio, do histórico de enredos culturais eles estão trazendo de volta, e só por isso eles já merecem parabéns, prêmios, tudo que for necessário, porque a Grande Rio voltou a ser uma grande escola competitiva de enredos
culturais, de enredos de grande relevância, de enredos importantes para a história do carnaval. Exatamente. E aí a gente vai pro distrito que vai encerrar o possível carnaval de 2022, do carnavalesco Edson Pereira, do enredo do Edson Pereira, Vitor Marques e o Clark Mangabeira, e a sinopse texto do Vitor Marques e o Clark Mangabeira. O enredo Canta, Canta Minha Gente, a vila é de Matinho. Vou frisar aqui, a vila é de Matinho, não no sentido de posse, é no sentido de existência, né? Acho que eu já tô começando a falar, né? É que eu acho que é interessante que eles fazem um enredo biográfico. Acho que diferente dos outros, isso aqui é biográfico. Mas não é um biográfico para falar do Martinho. Quando você chega no final, eles colocam que meio que o Martinho, ele é como se fosse uma personalidade do torcedor da Vila Isabel, né? Eles começam personificado, né? Digamos exatamente. Assim. Então é como se ele fosse o povo da vila, é como se falar a vila é de Martinho, é como se Martinho fosse uma expressão, uma extensão da alma de quem é da Vila Isabel. E isso é muito bonito. E isso faz lembrar o que a Rosa faz, o que o Leandro faz, mas aqui eles dão nome a essa alma. Isso é muito desafiador. Isso é muito ousado, eu acho. Não sei. Por isso que eu sempre falo que o enredo que vai abrir o carnaval e o enredo que vai fechar não poderia ter sido escolhido da melhor outro enredo para ser a melhor coisa do carnaval, a melhor coisa de um retorno do carnaval. Porque são parecidos. A personificação do torcedor é parecida, a exaltação, a própria história da escola é parecida. Então você tem basicamente as 12 escolas do especial exaltando algum ponto dessa história. Mesmo que seja uma pessoa que vive na comunidade, mesmo que seja algum fato, assim, as 12 escolas vão passar pela sua história. Então, quando você tem a Imperatriz abrindo, falando de Arlindo, de diversos gresilhenses também passaram pela Imperatriz e tudo mais, inclusive o seu presidente de honra, até o Martim, que também é presidente de honra da Vila Isabel. Então, eu acho que vai emocionar de uma maneira geral, e eu só imagino as pessoas vindo atrás do trio lá do final do desfile, cantando Partideiro, Partideiro, ó. Então, eu acho que vai emocionar bastante, vai ser aquela emoção bem, tipo assim, não vou dizer que foi um banho de água, porque parece uma expressão meio ruim, né? Mas depois de uma coisa totalmente extrema, que vai ser a Grande Rio, vai ser ânimos à flor da pele, bem coisa de Exu mesmo. Exu, o que sobrar, o que sobrar do São Paulo, a Vila Isabel vai estar desfilando lá. Chorando atrás da Vila Isabel e homenageando o Martim, dando tchau lá no final. Aquele tchau do Martim vai simbolizar todas as nossas tristezas, de tudo que a gente passou por esse momento, por esses 2 anos aguardando o carnaval, vai estar naquele tchau do Martim. Uhum. E isso vai emocionar de uma forma extrema, tanto pela figura do Martim da Vila, que atualmente é uma das maiores figuras do carnaval brasileiro, uma das maiores sambistas vivos, tanto pela questão de que o carnaval está acabando. Finalmente, a gente fechou um ciclo que parecia ser eterno, porque o ciclo do carnaval 2021-22, 21/22, parecia eterno. Uhum. Sim. Eu acho que, além de acertar nessa lógica de não ser nem biográfico e nem ser muito poético, eu acho que a Vila Isabel faz um duplo twist capado nos enredos que ela vinha apresentando, que parecia que era enredo que só para mostrar que ela tinha dinheiro. Eu acho que isso daqui, a escola faz um redirecionamento. Acho que a escola reconheceu que pode ter divergências políticas ou de ideologia dentro da direção, mas o que o povo da escola queria era isso. Era fazer um enredo que voltasse para o orgulho de ser Vila Isabel. Porque uma escola tão importante para o carnaval brasileiro não pode ficar desfilando só por desfilar.
E eu acho que a Vila Isabel faz um redirecionamento não só de enredo, mas homenageia a Matinho da Vila no momento certo, quando ela está estruturada, quando ela tem condições de investir o que ela tem e o que ela não tem para fazer esse enredo que é sobre Matinho, mas que é sobre a sua comunidade. Eu acho que isso é muito vai bonito. ser maravilhoso e a gente já está ansioso aguardando a concepção total de todo o desfile. Claro que a gente vai estar triste, porque vai ser a última, né? E a gente meio que traumatizou, né? De terminar o carnaval e não saber o que vai acontecer, que antigamente a gente tinha. A única certeza que a gente tinha é que no ano que vem tinha carnaval. Agora nem isso a gente tem mais, né? A impressão que tá é que se a gente não passar os próximos 5 anos tendo carnaval todos os anos, a gente não vai criar esse hábito de novo, de que ano que vem a única certeza que a gente tem é ter carnaval. Exatamente. Então esse foi o nosso ranking do nosso podcast. O ranking emojis do Iê. Como vocês perceberam, a gente não dá nota, porque eu acho que é bizarro dar nota. Então a gente dá emojis, a gente dá... É porque a gente não é jurado e a gente não tá vendo o enredo passar aqui ainda. A gente tá falando pela concepção do que a gente tem. Eu pela concepção de tudo que saiu na imprensa e o Emerson de tudo que ele leu. Então é basicamente isso, gente. São os nossos emojis. Pode printar e nos cobrar depois, se vocês quiserem. Não só essa pessoa. No grupo lá dos sambistas, fala mal da gente. Com um pouquinho de cuidado, gente. Não vai xingar a gente por aí. Mas eu sei que fizeram isso com outras questões, com os outros rankings que fizeram por aí. Mas... Por isso que a gente não dá nota. Não é? Por isso que a gente não dá nota. Você vai falar, eles deram ali o vai emocionar. Mas o que é vai emocionar, né? Descubra. Tem que se descobrir, né? Então, por isso que a gente não dá nota. Reflita. Exatamente. Nós estamos revolucionando os rankings carnavalísticos. Aqui é uma... Aliás, adota isso como julgamento. E a escola só vai ser campeã se tiver... Vai pegar fogo em todos os quesitos. Então esse foi o nosso episódio de hoje. A gente analisou aí os enredos do grupo especial. A gente, se tiver tempo e tiver disponibilidade, a gente vai falar também dos enredos dos outros grupos, mas a gente às vezes não tem tempo, tá? O Ângelo tem o mestrado dele e o estágio, eu tenho... E a graduação, e a trilha, e a coisa toda. Eu tenho, além desse podcast, outro podcast, então a gente tem muitas coisas, mas pelo menos o especial a gente conseguiu fazer aqui. Semana que vem a gente vai falar... E a vida do Ângelo? E a vida do Ângelo? Vai emocionar? E semana que vem a gente vai falar dos enredos do Grupo Especial de São Paulo. Não ficou tão longo, a gente tá aqui mais ou menos 1h40, então não ficou tão longo. Eu pensei que ia ficar maior. Eu achei que a gente ia até meia-noite aqui, do jeito que a gente fala pra cacete. Tem live aí que tem 3 horas, então a gente tá pelo menos aqui interessante. A gente já fez live falando de enredo quando a gente não sabia quais eram os enredos ainda, que durou 3 horas. Agora a gente sabe o que. Exatamente. E semana que vem a gente fala de São Paulo, o nosso penúltimo podcast deste ano. Depois a gente vai ter uma parada. Vai ter um especial com Simone. Mentira. Quem sabe? E então é Natal. Não deixe de curtir o Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E não deixe de comprar a sua camisa. Se não conseguir esse ano, compre ano que vem. E o nosso boneco em breve estará disponível em algum lugar. Não sabemos onde, mas em algum lugar estará disponível. Sabemos quando. Também não sabemos quando. E não sabemos quanto. Mas o que importa é você vai aí ter em algum momento. Então é isso. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem.